tarde a todos. O Política Nua e Crua de hoje não é para quem tem estômago sensível. Vamos falar de um Brasil que tem o motor, tem o combustível, mas que insiste em manter o freio de mão puxado por ideologias financeiras e fantasmas do passado que teimam em não descansar. O garrote dos juros e a ilusão do crescimento. Nós vamos tratar desse assunto hoje. Começamos pelo X da questão, a economia. Os números de 2025 chegaram e o cenário é de asfixia. Nossa indústria cresceu pífio 0,6%. Para um país que ostenta o discurso de reindustrialização, esse número não é um crescimento, é um atestado de estagnação. E o culpado tem nome e sobrenome: o garrote dos juros altos. É impossível produzir ou competir quando o custo do dinheiro estrangula quem gera o emprego. O governo afirma que a ciência voltou a ser o eixo do desenvolvimento. Mas ciência para quem? Sem uma indústria forte para absorver inovação, nossos cientistas continuam pegando o caminho do aeroporto. Estamos exportando inteligência para importar produtos que nós deveríamos e poderíamos estar fabricando aqui. Dando continuidade, nós vamos tratar do crime do desperdício energético. E se você acha que o problema é falta de recursos, prepare-se. Enquanto a indústria mofa, o Brasil joga a riqueza no lixo. Estamos desperdiçando quase uma Belo Monte inteira em energia renovável. O sol brilha, o vento sopra, mas a nossa rede não entrega. Isso não é apenas um erro técnico, é um crime contra o bolso do brasileiro. Você paga uma das tarifas de energia mais altas do mundo, enquanto a abundância se esvai por falta de gestão e de infraestrutura. O BNDES liberar 280 milhões para baterias é um passo. Mas a pergunta nua e crua é: por que ainda patinhamos no básico enquanto o mundo corre para a transição energética? Por fim, nós vamos discutir um outro assunto extremamente importante, que é o acerto das contas com a história. Por fim, nós saímos das planilhas e entramos na alma da nação. O STF marcou o julgamento que pode anular a anistia para agentes da ditadura que ocultaram corpos. Não se engane, isso não é revanchismo, é dignidade. Não se constrói uma democracia sólida sobre cemitérios clandestinos e silêncios impostos. Do bloqueio covarde que asfixia o povo de Cuba, à necessidade urgente de reformas estruturais, o que vemos é um país em disputa. O Brasil precisa decidir se terá coragem de enfrentar seus carrascos do passado e seus agiotas do presente. A política não é apenas o que se trata no Congresso, o que se vota no Congresso. É o que se esconde debaixo do tapete da história e o que se decide nas planilhas de juros do mercado financeiro. Hoje vamos destrinchar cada um desses nós. Você vai entender por que o lucro dos bancos continua sendo o único setor que não conhece crise, enquanto a nossa história de 1964 ainda sangra nos tribunais. Tudo conectado, tudo nu e cru. Começa agora mais um programa A Política Nua e Crua. Uma das questões que chamou muito minha atenção, foi um artigo que foi escrito pelo Abraham Bessical, e ele foi publicado no Vermelho. E ele diz o seguinte: a reindustrialização ainda é o caminho? Essa é uma pergunta que a gente se faz todos os dias e que é muito importante a gente estar atento a esse aspecto. Por que esse assunto é importante? Primeiro, porque a gente tem tratado desse assunto muitas vezes aqui no programa Política Nua e Crua. Segundo, porque a prática não tem correspondido ao que nós esperamos efetivamente
do programa de governo Nova Indústria Brasil. Então eu achei interessante e vou ler esse artigo e vou comentar alguns pontos para vocês. O artigo não é grande, mas é importante, né? E ele começa dizendo o seguinte, que na transição para o atual governo Lula, uma iniciativa muito importante foi a estruturação de um projeto de desenvolvimento para o país. Isso era fundamental para todos nós e esse tem sido o assunto que tem nos levado a discutir sempre essa questão nos nossos programas. Muito nos envolvemos na construção conjunta e definimos bases para a busca de uma sociedade mais equânime, sustentável e sólida, com a inserção efetiva da população nos frutos dos caminhos a serem seguidos. Está corretíssima essa frase. O processo de industrialização que o país vinha sofrendo e a necessidade de revertê-lo para permitir melhorias no padrão de vida e na renda das pessoas. Isso era fundamental. Um país que em 2010 tinha no setor industrial a participação de 22% do PIB e viu cair essa participação para menos de 10% em 2022, vejam o desastre que foi esse período pós-golpe. Nós tínhamos uma participação industrial de 22% no PIB. E nós caímos em 2022 para 10%. Ou seja, nós nos transformamos num país de rentistas, num país que mais se preocupou em desindustrializar, porque onde você oferece condições melhores para quem não investe na produção, e investe só em aplicação de capitais, já é um grande avanço, né? Com isso, se elaborou um projeto para a Política Nacional de Indústria, a Nova Indústria Brasil, que tenta dar condições para a recuperação do setor, né? E segundo o Alckmin, qual era o objetivo da Nova Indústria Brasil? Aumentar a competitividade de nossas empresas e alcançar as exportações brasileiras de grande e alavancar as exportações brasileiras de alto valor agregado. E aqui nós estamos falando de um setor de alta tecnologia, com capacidade não só de produzir e exportar, mas também de gerar emprego de alta qualificação e de alta renda. Esse é outro assunto que nós temos discutido muito aqui. Quando a gente discute que Brasil nós queremos para o futuro, a gente sempre chama atenção para a importância de nós trabalharmos uma questão que é fundamental, o desenvolvimento das nossas universidades e o desenvolvimento da nossa tecnologia, patrocinando a pesquisa e fortalecendo o desenvolvimento de novas gerações que tenham conhecimento técnico suficiente para enfrentar os desafios dos anos 21. Tá? Passados 3 anos, cabe fazer uma melhor avaliação do ocorrido e das dificuldades enfrentadas, diz o articulista. Está-se consciente de que os planos vão se amoldando às conjunturas, que nem sempre podem ser previstas, e que é importante entender como os objetivos podem ou não se transformar em realidade. Um primeiro aspecto a ser reforçado é a própria mudança do quadro mundial. Com as mudanças no país que detém a hegemonia, o Brasil reforça a busca de acordos internacionais e formação de blocos com o que está ultimando com a União, como que está ultimando com a União Europeia, nem sempre caindo com condições vantajosas para nós. Se não é vantajoso, por que nós estamos atrás disso? Essa é outra questão que eu tenho que ver. E eu já falei no programa passado que o programa de cooperação Mercosul-União Europeia ele é extremamente prejudicial às nações do Mercosul quanto à questão da produtividade, desenvolvimento da produção e tudo mais, que elas vão se transformar cada vez mais em produtoras de matéria-prima e consumidoras de tecnologia. Isso é bom para os nossos povos? Com certeza não. E aí ele chama a atenção para uma análise do Manuel Casado e Paulo Nogueira Batista Júnior, num artigo que chama Acordo Mercosul-União Europeia. Já era ruim e ficou pior. Isso é uma verdade.
Isso é uma verdade muito grande. O Brasil, severamente desindustrializado, regredindo em marcha forçada à condição de país primário exportador, volta a adotar o evangelho do livre comércio justo, na hora em que as economias centrais de países emergentes, relevantes, reduzem o grau de exposição externa de suas economias, adotam medidas de proteção contra a concorrência estrangeira e elevam o seu nível de autonomia produtiva e tecnológica. Será que não era isso também que nós deveríamos estar procurando no Brasil? E nos países do Mercosul? Desenvolver a nossa tecnologia, desenvolver nossos povos, desenvolver nossas futuras gerações, fortalecer o nosso parque industrial, fortalecer a nossa capacidade de pesquisa, conhecimento de novas tecnologias? Será que não era isso que nós estamos procurando? Os setores mais atingidos nesse processo de integração são aqueles mais tecnificados, no qual se inclui relevantes segmentos da indústria de transformação, onde ainda não somos vanguarda mundial, setores onde se tende a aumentar a dependência externa e onde fica patente a nossa fragilidade em investimentos estruturadores. Isso é uma grande verdade. Nós, como dependentes de conhecimento e tecnologia, que futuro temos? Nós, essa semana, no canal Aqui Agora, fizemos um programa sobre defesa, onde nós discutimos a questão da defesa nacional e a dependência das tecnologias estrangeiras. O que adianta investir em tecnologia estrangeira na área de defesa se o controle das redes de comunicação, se o controle do software, se o controle de todos os setores que são importantes dos armamentos estão na mão dos estrangeiros. E que eles, por um comando externo, podem paralisar tudo no chão, parado e sem poder movimentar. Essa dependência é perigosa. Da mesma forma, a gente pensa no dia a dia nosso, nas nossas televisões, nos nossos carros, no dia a dia que as pessoas consomem, nos nossos eletrodomésticos. Mesma coisa. Se eles não quiserem que a gente produza mais, basta eles não quererem fornecer os semicondutores, os chips e tudo mais que a gente precisa hoje em dia e que a modernidade exige de todos nós. Então são questões que a gente tem que estar atento, e muito atentos. E muito atentos. E ele diz, para reforçar o processo de investimento no Brasil, no setor industrial, é fundamental termos crédito compatível com os empreendimentos. Nossa taxa Selic é absurda. Mais de 10% da taxa real, retirando a inflação. A atração de investimentos, seja internos ou externos, fica bastante dificultada. E eu chamo atenção a isso, porque nós vimos ainda esse mês o Banco Central mantendo os 15% de taxa Selic. Isso vai afetar o crédito. É muito bom para as entidades financeiras que vivem disso, mas é péssimo para a produção. Quem vai querer investir o seu capital para produzir, quando ele ganha mais dinheiro do que ele ganha e menos dor de cabeça, se ele aplica no mercado rentista? Aí vocês vão me dizer, mas isso aí é uma questão que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que entender, que a gente tem que participar e que as pessoas não podem ser culpadas por isso, por esse raciocínio. Mas o nosso governo, a nossa política econômica, ela é extremamente responsável por isso. Essa balela de banco central independente tem que acabar. Isso não deve existir mais. Isso é um absurdo que nós estamos vivenciando hoje em dia. E nós não podemos e não devemos bater palmas para esse tipo de política econômica. Nós temos que enfrentá-la. E temos que pensar no que é bom para o nosso país e para as nossas futuras gerações. É por aí que as coisas vão. Eu dei um exemplo da questão das forças da defesa, onde nós somos extremamente vulneráveis, principalmente no momento em que a agressão internacional é muito forte, patrocinada por aquele lá de cima, que tem alguns aqui no Brasil que escreve MAGA aqui na cabeça. Né?
e que querem nos transformar num protetorado, num Estado independente deles, dependente deles, não independente, dependente deles. Então isso é um problema muito sério. Então, para reforçar o processo de investimento no setor industrial, é fundamental termos crédito compatível com os empreendimentos. Nossa taxa Selic é absurda. Mais de 10% de taxa real, retirando a inflação. A atração dos investimentos, sejam internos ou externos, fica bastante dificultada. Eu concordo com ele. Por isso que eu repeti a frase. Nesse processo, o que se nota é o retornar da entrada de capital especulativo, principalmente em bolsas, e uma tendência de arrefecimento de investimento direto em empreendimentos nos últimos meses. É isso. Temos uma situação bastante complexa. O real se valorizou em um ano mais de 15% em relação ao dólar. Com isso, as importações baratearam e as exportações ficaram menos atrativas. Um cenário pouco alvissareiro para a indústria de transformação. Verdade bem interessante para a exportação de commodities. Porque você precisa de menos dólar para comprar o que nós produzimos aqui. Não se pode negar que alguns poucos segmentos industriais se beneficiam, como as indústrias farmacêutico e alimentícia, fortemente dependendo de insumos externos. Mas, em geral, há problemas com a falta de crédito e concorrentes externos mais bem posicionados, com produtos mais baratos. Tal cenário anula qualquer proteção alfandegária, caracterizando-se como abertura comercial unilateral. Esse cenário todo, onde inclusive tem o progresso de outros países, que hoje tem muito mais força que nós, esse cenário reforça a tendência de sermos um país primário exportador para o gigante asiático, por exemplo. No máximo com alguns intermediários, com baixíssima exportação na área de maior valor agregado. Ou seja, quem investiu e tem investido no desenvolvimento do seu povo, da tecnologia, da sua indústria e tudo mais, como a China, o que ela pode querer da gente? Se nós não temos nada a oferecer para eles, a não ser produto primário, que é um grande mercado. O que os Estados Unidos querem? A nossa matéria-prima. O que a Europa quer? A nossa matéria-prima barata. E quer vender o quê? Barato a sua produção. Vi do exemplo de automóveis, televisões, aparelhos de geral, tecnologia em geral, que virão muito mais barato de lá do que daqui. O cenário está desenhado. O PIB industrial brasileiro no biênio 2024-2025 teve um desempenho dispar, que merece ser analisado. Em 2024, saindo de anos de estagnação, houve uma forte inserção do setor industrial, advindo de medidas do ANIB, que é a Nova Indústria Brasil, e da crença na reindustrialização. A indústria apresentou no período um crescimento de 3,3% em valor, o que a tornou um dos setores responsáveis pelo forte crescimento anual que tivemos, 3,4% do PIB. Em 2025 parece apresentar perfil diferente. Sinais de desaceleração são notados, o crescimento se dá a taxas bem inferiores, entre 1,8% e 2%, segundo a Confederação Nacional da Indústria. Em 4 meses seguidos, a indústria não teve crescimento. A demanda não cresceu conforme esperado. Dado o custo de crédito, os investimentos aceleraram, bens de capitais que projetam o crescimento futuro também têm reduzido sem avançar. Isso tudo faz com que não tenhamos atingido ainda em volume e valor, o patamar que tínhamos em 2011, 15 anos atrás. Se a preocupação é preparar o país para o futuro, diz o autor, é fundamental analisar o perfil dos investimentos projetados pela ANIB e pelo Programa Brasileiro de Inteligência Artificial. Um dos principais valores e preocupações é a transformação digital de nossas empresas. Inserir-se em um mundo em que a inteligência artificial passa a definir tendência de expansão, em que a manipulação do inimaginável volume de informação com data centers potentíssimos e no qual a internet das coisas é cada vez mais corriqueira,
passa a ser fundamental para o salto de eficiência que se deseja dar na produtividade. No entanto, tudo isso, mesmo que bem planejado, pode ser inviabilizado se não estivermos atentos às condições macroeconômicas, ao ônus que pagamos por ter um custo financeiro muito maior do que os nossos competidores, por um câmbio que inviabiliza qualquer estratégia de apoio à retomada nos patamares desejados da indústria nacional, por acordos comerciais que não se atentem às dificuldades setoriais que vamos enfrentar. Esses são pontos fundamentais a serem analisados. Fiz questão de chamar e de colocar esse artigo para vocês todos por uma questão muito simples. É extremamente importante que a gente se posicione corretamente em relação ao que nós queremos desse país, principalmente nesse ano, em que nós estaremos discutindo e debatendo com toda a população, o que nós pensamos do Brasil do futuro. Este é o grande debate. Este deveria ser o pano de fundo desse grande debate. O debate não deve ser se é A ou B, o candidato, mas qual é o projeto que cada um tem para o Brasil. Que projeto efetivo nós temos para o desenvolvimento desse país? Que projeto efetivo nós temos para fortalecer as nossas futuras gerações? Que projeto é extremamente importante para que a gente saia dessa dependência econômica, dessa dependência tecnológica, dessa dependência de inteligência que nós ainda temos em relação aos países desenvolvidos e nos preocupemos com o desenvolvimento do nosso Brasil, para que a gente seja um Brasil mais democrático, mais soberano, mais socialmente justo, mais igualitário e tecnologicamente avançado a ponto de poder enfrentar os desafios que nós vamos enfrentar nesse ano 2021. Nesse novo quadro do nosso programa, nós vamos discutir uma questão que é muito importante, que está relacionado a outros quadros que nós vamos discutir, que estamos discutindo hoje nesse programa, que é: o presidente Lula afirma que a ciência volta a ser um dos eixos do desenvolvimento nacional. Ele destacou que a ciência voltou a ser um dos eixos do desenvolvimento nacional, isso graças a investimentos recordes feitos no país pelo seu governo, por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, comandado pela ministra Luciana Santos, a quem eu parabenizo. Na mensagem que chegou na segunda-feira, dia 3, no Congresso, Lula disse que houve aplicação em pesquisas tecnológicas, estratégicas, infraestrutura de ponta, inovação, formação de capital humano qualificado e transição para uma economia mais verde, digital e competitiva. O presidente afirmou que o Brasil avança na construção da soberania tecnológica e no uso da inteligência artificial, levando em conta os interesses nacionais e o combate às desigualdades. Concordo com o presidente, nós avançamos. E parabenizei também a ministra. Mas ainda acho que é muito pouco para o senhor presidente Lula. Nós estamos desperdiçando dinheiro, pagando juro, mais de 1 trilhão por ano, para pagar essas maracutaias que o Banco Central Independente tem feito para pagar 15% de juros de Selic, um absurdo, 10% acima da inflação. Nenhum país do mundo pratica isso. E estamos deixando de lado boa parte de investimentos para que a gente avance de maneira muito mais rápida, muito mais ágil para o desenvolvimento da nossa tecnologia, rumo à conquista da nossa soberania nacional adequada. Nós precisamos de muito mais. Nós estamos muito pouco. Além disso, nós estamos praticando o que foi extremamente... o governo fez uma grande questão em volta dela e parabenizou muito pela conquista do acordo Mercosul com a União Europeia. Esse acordo não traz nenhuma vantagem de desenvolvimento tecnológico para nós. Aliás, não só nós passamos a ser dependentes de tecnologia fornecida pelos países europeus, como também colocamos no colo dele as compras
de governamentais, que são grandes incentivadores da tecnologia nacional, do desenvolvimento nacional, para que a gente possa utilizar no desenvolvimento do nosso país. Nós precisamos de mais, muito mais. Eu concordo que nós avançamos, concordo que esse governo tem um olhar um pouco melhor sobre essa questão, mas eu digo é um pouco melhor. Neste ano, volto a repetir, e vou repetir sempre, este ano temos que discutir com muita profundidade essa questão. O salto que nós temos que dar é muito grande. Que os próximos 4 anos de governo valham por 40. Por 40 ou até mais. Que a gente perdeu o tempo que a gente perdeu, ficando submisso, graças a essa política econômica neoliberal, aos interesses dos grandes países capitalistas. E nos tornamos cada vez mais fornecedores de matéria-prima e consumidores de tecnologia, quando nós deveríamos ser também fornecedores de tecnologia, agregar mais, trazer emprego de melhor qualidade para o nosso povo, trazendo desenvolvimento adequado para o nosso povo. E aí, faço uma ponte com uma outra questão. E eu vou bater no cravo da ferradura, como dizem, né? Como dizem, né? A gente faz isso, né? Então eu vejo 3 notícias aqui que são... Uma me deixou extremamente estupefato. Saiu na Folha de São Paulo de 4 de fevereiro. Foi terça-feira da semana, né? Brasil já desperdiça quase uma usina de Belo Monte em energia renovável. Ou seja, nós produzimos uma Belo Monte de energia, mas não temos como armazenar essa energia, então nós jogamos essa energia fora, para evitar impactos no sistema elétrico nacional, que também não está se preparando. Aliás, ele foi privatizado. A Eletrobras não está preocupada com o futuro do nosso país. Não está preocupada em investimentos, está preocupada com os lucros próprios, em lucros dos seus acionistas lá fora. É isso que acontece quando a gente pega empresas estatais estratégicas e entrega para o capital estrangeiro. Aliás, era uma promessa de governo de reestatizar essa empresa. Isso é extremamente importante. Tá? Se nós estivéssemos com a visão no futuro e com a visão de atender ao nosso povo, nós não estaríamos desperdiçando quase uma usina de Belo Monte em energia renovável. Mas hoje, eu estou gravando esse programa antes, por uma necessidade do canal, né? Eu vejo uma outra notícia que me deixa contente, por outro lado, é o cravo e a ferradura. Brasil aprova 250 milhões para baterias de armazenamento de energia. Fico contente que o BNDES esteja destinando a uma empresa nacional o desenvolvimento de baterias para justamente armazenar essa energia que está sendo jogada fora. E nós podemos soltar essa energia de uma maneira mais natural durante todo o período. Durante todo o período. Hoje a gente produz muito em alguns períodos. A energia solar produz enquanto tem insolação, mas ela não produz à noite. A energia eólica quando tem vento. E todo esse potencial... E as energias solares também estão nas residências, que também jogam na rede, mas jogam durante o dia. Então, é importante que a gente tenha um equilíbrio e as fontes de armazenamento para distribuição mais correta durante o período todo. E que a gente construa a nossa tecnologia de distribuição, que está na Eletrobras, que a Eletrobras passa a ser nacional, com a visão de que nós temos que suprir a energia de uma maneira adequada para todo o país. Eu não posso ter apagões provocados por excesso de energia no sistema. É absurdo isso, né? Nós estamos pensando com a cabeça dos anos 50, 60. E nós temos que jogar o nosso sistema para esses sistemas muito mais atuais, onde nós temos uma riqueza enorme de produção de energia. E que nós precisamos aprender a armazenar e distribuir de uma maneira muito mais adequada. Então, como eu disse, eu fico estarrecido que nós estamos jogando uma Belo Monte pelo ralo,
E olha que eu não sou favorável a Belo Monte, eu estou falando pela capacidade de produção, né? Que é a produção que nós temos, que não é pequena, que até justificaria não ter Belo Monte, pelos impactos ambientais que aquela obra deu e pelos baixos resultados que ela dá pelo investimento que foi feito, pela, pela produção de energia muito mais natural, como é a energia solar e a energia eólica. Isso me deixa contente e triste. Nós estamos com o nosso sistema preso a setores lucrativos e não mais a setores preocupados com o desenvolvimento do nosso país, com o futuro do nosso país. Então, isso é uma preocupação que eu tenho e que todos nós devemos ter. Por outro lado, eu fiz agora há pouco uma pergunta se a industrialização é número pequeno. A notícia de que a indústria cresce 0,6% em 2025 sob o garrote dos juros altos é um convite a qualquer governo sério, a qualquer governo que esteja preocupado com o futuro desse país, para pensar em rever a sua política econômica e sair do garrote de Banco Central independente, de encomendas para que a nossa economia se adeque às exigências de países que não têm nada a ver com a nossa soberania, nem com a nossa nacionalidade, nem com nada. Esses modelos que são importados, eles não levam o país a crescer. Aliás, eles aumentam as dificuldades que nós estamos vivendo, e de forma muito acelerada. Muito acelerada. Então está na hora de dizermos não. Não é por aí. Nós precisamos sair desse imbróglio. Eu não posso deixar de mencionar o caso Master aqui dentro. Ele é o grande escândalo do momento. É um grande escândalo, e ele tem razão de ser um grande escândalo. Porque ele mostra que, apesar do nosso Banco Central independente, apesar desse pretenso purismo do nosso sistema financeiro, ele é a prática que se usa todos os dias contra o nosso povo, contra a nossa indústria, contra a nossa evolução. Então, quando a gente olha os desmandos que são feitos e a gente olha a esperteza do Vorcaro, eu falo esperteza mesmo, que soube envolver todos os setores na sua maracutaia para se autoproteger, porque ele foi usando festa aqui, festa lá, não sei o quê, PPP, dinheiro aqui, dinheiro lá, negócio aqui, negócio lá, contrata escritório de advocacia daqui, e ele envolveu todos os setores da esquerda e da direita, infelizmente. E hoje está todo mundo apavorado com uma provável, se ele resolver dar com a língua nos dentes. Todos estão apavorados. Mas isso a gente tem que aprender. E tem que aprender a cobrar. Então hoje, quando o Supremo Tribunal Federal está querendo discutir um código de ética, não é um código de ética, e eu vejo que o Moraes, que a gente respeita muito porque soube defender a democracia no momento certo, e que o Toffoli também, que eu não confio nele, mas tem gente que confia, estão contra esse código de ética pelas razões erradas, se eles estão por conta. Por quê? É justo que, acho que foi o Alexandre Moraes que falou, que os juízes tinham muitas limitações. Eu concordo que tem. E tem que ter mesmo. Porque, primeiro, ele tem que estar isento. Ele não pode estar comprometido sob nenhuma hipótese para poder julgar um caso de cabeça livre, aberta. E aí a gente vê essas palestras patrocinadas por institutos como o do Dória, ou do próprio Gilmar Mendes, que tem um instituto em Portugal, que leva muita gente,
ou em grandes hotéis de luxo do Brasil, onde convivem pessoas que estão sob processo com juízes, em grandes festas e grandes comemorações pagas a dinheiro régio. Isso é perigoso. Isso é perigoso e isso é tendencioso. Isso, para mim, quebra qualquer princípio. Então, acho código de ética para isso. Um outro aspecto é o que a gente vê no caso dos escritórios de advocacia. Nada contra o escritório de advocacia prestar serviço para bancos e tudo mais. Nada contra, não tem nada. Mas escritórios ligados a famílias de juízes tem um conflito ético aí violento, né? E que deveria ser respeitado. A contratação a valores altíssimos. Então me mostra que me preocupa, porque cada ministro daqueles, se você pegar o Fux, se você pegar o Alexandre de Moraes, se você pegar o Toffoli, todos eles têm familiares com escritório de advocacias participando de ações com valores altíssimos, superiores à média dos grandes escritórios. Por quê? Pelo grau de influência que eles têm no Supremo Tribunal Federal. Isso é ético? Com certeza não é. Outro caso é o Toffoli e o Tayaya lá, o Resort, e os negócios feitos, onde ele claramente eu não posso dizer claramente porque eu não posso afirmar isso, mas eu posso dizer para vocês que existe uma dúvida razoável, e que não é pequena, de que alguma coisa não está clara. Porque se a gente olha para o irmão do Toffoli, o padre, ou se a gente olha o irmão do Toffoli, o engenheiro, é que eles vivem uma vida de classe média, que não tem capital para serem donos de um empreendimento como aquele. Então, parece que aquilo é uma ação entre irmãos, para proteger alguém que está tendo alguma vantagem com o seu cargo atual, porque não se sabe nenhuma herança que ele tenha recebido de um grande prêmio de loteria federal ou qualquer coisa assim que tenha mudado o status do dito cujo. Então, me preocupa. Me preocupa quando os dois vêm a público, tanto o Alexandre quanto o Toffoli, e um diz, mas se eu tiver um empreendimento e eu não for administrador, eu não tenho nenhum impedimento. De fato, você não tem. Mas se você acaba sendo beneficiário dos rendimentos daquele, então você tem voz, você tem participação, mesmo que você não administre o investimento no dia a dia. A mesma coisa para o escritório de advocacia, que deve ser muito bom, não discuto isso. Mas é fato. E é aí que eu parabenizo o Vorcaro. Porque ele soube envolver setores importantes da República e quebrar a credibilidade desses setores. Mas é só nisso? Não. E o Congresso? E o acordo com o presidente do PP? E o acordo com os presidentes da Câmara e do Senado? O Congresso também está mais compuscado de qualquer coisa. E o Executivo está limpo? Também não está limpo. Nem no nível estadual, nem no Estado, nem no federal. Porque não soube exigir providências quando as coisas já vinham a público. E o tal do Banco Central Independente? Então, esse passou o Campos Neto analisando o processo todo, esse banco. O Galípolo demora para tomar a decisão. Resultado: o Fundo Garantidor de Crédito, que deveria existir para uma eventualidade muito grave, de alguma coisa que aconteceu muito grave, e não para um criminoso que, inclusive, usava para vender seus títulos,
usava o fundo garantidor como o garantidor de que você não perderá o seu investimento. É complicado. É no mínimo complicado. Então, o Banco Central também não agiu de maneira independente e também não agiu no seu papel principal, que seria o de fiscalizador. Mas ele garantiu os 15% para os rentistas. Ele garantiu. Então, ele é independente para garantir investimento rentista e não atender às necessidades do povo brasileiro. Mas ele não é independente, ele é dependente no momento em que ele tem que tomar uma atitude real contra um banco como o Banco Master, que é um banco extremamente prejudicial ao povo brasileiro. E eu parabenizo, então, o seu Vorcaro, porque o STF está de mãos amarradas, o Congresso está de mãos amarradas, o Banco Central, independente, de mãos amarradas, Executivo, de mãos amarradas. Ele ousa dizer, porque o Lula fez algumas observações sobre sobre o caráter criminoso das operações do Banco Master, e ele ousou ameaçar. Você vai continuar falando e eu vou botar a boca no trombone, hein? É isso que nós queremos da democracia? É isso que nós queremos do país? É isso que nós queremos do futuro do nosso país? Não, não é, né? Vamos ficar por aí. A questão Cuba é uma questão que nós temos que tratar aqui. É um país independente, é um país de um povo extremamente amável, é um país que luta com dificuldades muito grandes para manter a sua autonomia, a sua soberania e a sua capacidade de progredir. Porque é um país que está sob um cerco econômico, comercial, há mais de 60 anos. Desde 1959, ela vem sendo cercada de todos os lados e impedida de conviver com outros povos nas suas necessidades básicas. Agora, a questão ampliou. O ditador Trump, que se acha dono do mundo, que invadiu e sequestrou um presidente da Venezuela, que está impondo à Venezuela a condição de protetorado, sob uma aparência de que é governada ainda por um governo progressista, mas que está sob ordens estritas da CIA, ele continua nas suas ameaças ao México, à Colômbia, ao Brasil, ao Irã, à Groenlândia, a todos os países. Porque ele está usando o que? A força militar deles. E já aproveitando que eles estão lá no Caribe com uma força militar significativa, eles estão proibindo os países de comercializarem petróleo com Cuba. E por que o petróleo é importante para Cuba? Bom, é importante para qualquer economia. Mas hoje, Cuba está vivendo problemas de apagões elétricos, porque as termoelétricas dela não funcionam. Hoje, Cuba sofre um bloqueio de mobilidade, porque as suas máquinas, seus carros, tudo mais, seus ônibus, tal, não funcionam, porque não tem petróleo. E ainda ele coloca ameaça. Tarifaço em quem vender petróleo para Cuba. A força naval americana está lá para cometer enganos do tipo explodir um petroleiro ou sequestrar um petroleiro e levar para os Estados Unidos. Isso existe. Então, nós temos que nos juntarmos e darmos força ao povo cubano. É um povo, quem já esteve em Cuba, vai perceber que é um povo muito parecido com o nosso povo, com essa facilidade de diálogo, com esse povo, e que é muito consciente da importância da autodeterminação da própria Cuba. Lá em Cuba não prosperaram até agora nenhum movimento separatista ou movimento de destruição do seu país. Por quê? Porque o povo cubano é ciente
da sua importância e da sua capacidade de lutar pela sua autodeterminação. Mas ele também sofre, e sofre pesado. Mas ele apresenta resultados que nenhum outro povo apresenta. Eles são desenvolvidos na ciência médica e podem ensinar qualquer país do mundo como fazer medicina preventiva. Eles estão extremamente bem formados, porque eles sabem que a educação é fundamental para que eles consigam sair desse bloqueio que eles estão vivendo hoje. Eles, hoje, esta noite, na noite passada, nenhum cubano morreu jogado nas ruas. Nenhum cubano, nenhuma criança cubana passou fome. Mas eles enfrentam dificuldades. E são dificuldades que não são internas, são externas, provocadas por essa pressão inimaginável e completamente esdrúxula que os países desenvolvidos, em colaboração com o ditador Trump, porque todo mundo baixa a cabeça para o ditador Trump, estão fazendo contra o povo cubano. Então é hora de nos solidarizarmos com o povo cubano e de nos unirmos para dar força a esse povo, sob diversas formas, para que sejam respeitados e para que sejam valorizados os grandes valores que nós aprendemos a ter nesse mundo democrático. E o principal é a autodeterminação do seu povo. Viva o povo cubano! Viva a resistência do povo cubano! Mas é muito importante que todos nós demos força para que eles consigam sair desse forte bloqueio e de cerco e bloqueio que eles estão sendo infligidos a eles. E que nós dissemos não e ajudemos o povo cubano, fornecendo para eles o que é necessário, independente de ficar com medinho de que nós vamos ser taxadinho porque o Trump não quer. Quem é o Trump para decidir qual é o futuro de Cuba? Quem é o Trump para decidir qual é o futuro do México? Quem é o Trump para decidir qual é o futuro da Colômbia? Quem é o Trump para decidir que pode fazer sem nenhuma repulsa do povo mundial, pode fazer o sequestro de um presidente como o presidente da Venezuela e pode influenciar o seu povo a ponto de exigir que se portem como protetorado dos Estados Unidos da América, indo totalmente contra a independência do povo venezuelano. Nós não podemos permitir isso. Do mesmo jeito que não podemos permitir no Irã, do mesmo jeito que não podemos permitir em Gaza, do mesmo jeito que não podemos permitir na Groenlândia, em outros povos. Nós temos que respeitar a autodeterminação dos povos. E para que a gente termine nosso programa, eu vou chamar a atenção para um assunto que para mim é muito importante e tem muito a ver, muito especial para mim, né? Afinal de contas, eu perdi muitos amigos no processo de luta contra a ditadura. E não só perdi esses amigos, como a gente sabe que muitos deles, as famílias nunca conseguiram recuperar seus corpos. Eu tenho como exemplo o amigo Silon, que era o Cumprido. Através dele que eu entrei para o Partido Comunista do Brasil, e ainda me lembro da noite em que eu estava na PUC de São Paulo, e ele me chamou para se despedir de mim. Para se despedir de mim porque ele ia para uma outra missão em outro estado. Ele não disse para onde ele ia. E depois, lendo um livro que a sobrinha dele publicou, eu fiquei sabendo que naquele dia ele saiu, foi para o Rio Grande do Sul, encontrou com os seus irmãos, despediu da família, batizou essa sobrinha e foi para o Araguaia. Ele foi para o Araguaia, foi ser guerrilheiro no Araguaia. E lá ele foi morto. E a família nunca teve o direito de enterrá-lo. E até hoje, no túmulo da família,
na cidade do Rio Grande do Sul, onde eles moravam, tem lá um espaço reservado para recebê-lo. A família espera um dia poder enterrar um ente querido. A mesma coisa aconteceu com uma amiga que chama Tuta Garlip, que era uma enfermeira da minha cidade, minha amiga. Era irmã de um companheiro meu, de um camarada de partido. Nós atuávamos juntos no movimento estudantil, que também foi para o Araguaia, ficou até o fim, e parece que foi morta no processo de saída já do Araguaia, quando havia uma derrota evidente do movimento forte, que deu muito trabalho para as Forças Armadas desestruturarem e quebrarem, mas que foi um movimento importante naquele momento. Né? Foi um momento importante. Da mesma maneira, eu tenho um outro amigo que eu conheci aqui, né, em São Paulo, que fazia o trabalho que era da Uni, era a referência da Uni, que conversava com a gente. E que também a família espera até hoje enterrá-lo. Ele foi morto em Pernambuco. Ele foi preso no mesmo dia, ele e a esposa. A esposa hoje é minha amiga, conheço muito. E também morto e desaparecido. E assim foram muitos. Muitos brasileiros que lutaram contra a ditadura, que lutaram com armas na mão ou sem armas na mão, como é o caso do companheiro que foi morto em Pernambuco, e que inclusive defendia uma resistência não armada contra a ditadura militar. Mas, e assim foi, independente de que pensava ou não, se era ligado a partido político ou não era, se estava lutando ou não, eles foram todos eliminados. Estão desaparecidos até hoje. E aí existe uma questão que é fundamental. Porque com a anistia, com a promulgação da anistia, que permitiu a volta de muitos brasileiros que estavam fora do país, para o nosso país, o que aconteceu? Também nesse pacote da anistia, se deu anistia para os assassinos, que eram torturadores, que eram assassinos de pessoas, que desapareciam com pessoas, que achavam que tinham o poder todo na sua mão, nas suas mãos. E eles agiam e agiam sem nenhuma preocupação com o futuro. E continuaram agindo assim. Muitos deles saíram de capitão para general, de general para... E depois, quando aposentados, resolveram, aí estão recebendo, as famílias estão recebendo aposentadoria de marechal, sem nunca terem ido numa guerra, a não ser a guerra que fizeram contra os brasileiros e patriotas que lutavam contra uma ditadura militar, patrocinada pelos Estados Unidos da América. As mesmas que hoje estão aí na boca do seu Trump, do ditador Trump e dos adeptos da MAGA aqui do Brasil. É essa mesma turma. Então, nós vimos o coronel Brilhante Ustras ser reverenciado por um presidente que saiu agora há 3 anos atrás, que graças a Deus está preso porque é um golpista. Nós vimos a esposa dele ser recebida no Planalto várias vezes, em homenagem no Planalto. Nós vimos a aposentadoria de coronel virar de marechal. Tudo isso a gente viu. Essa homenagem a essas pessoas que não tem nada a ver com o ser humano. São brutais, animais, idiotas. E eu posso falar isso, na verdade, porque eu senti aqui na minha pele as pressões, as torturas deles. Eu vi companheiros serem torturados. Eu vi companheiros serem mortos
Então eu não ouvi falar. Eu vi. Eu sei. Então, o assunto que eu ia colocar é isso aí. O STF marcou o julgamento de caso que pode anular a anistia a agentes da ditadura que ocultaram corpos. O ministro Flávio Dino, do STF, marcou para 13 de fevereiro o julgamento sobre a ação que discute a ocultação de cadáver cometido durante a ditadura militar. Se elas têm proteção da anistia, da lei da anistia. A análise será em plenário virtual e vai até 24 de fevereiro. E acho que a gente tem que se manifestar nesse processo. Como sociedade civil, nós não podemos admitir que não se deem conta, não se abram os arquivos militares, que não se deem conta dos corpos dos companheiros que foram mortos porque estavam lutando contra a ditadura, e muito menos que seus corpos não tenham sido devolvidos às suas famílias, para que a gente possa cumprir um ritual do nosso povo cristão brasileiro, que é o de enterrar os seus mortos, mesmo que as suas mortes sejam justificáveis. A pena aumentou, a essas famílias aumentou muito, quando elas não puderam nem ver e se despedir dos seus entes queridos. Mas os benefícios a esses militares ou conexos que praticaram a tortura, que mataram as pessoas, como os delegados Fleury e Companhia Bela, que não eram do Exército, mas que eram serviço, aquela causa, isso não pode ficar em branco. Nós queremos justiça, nós queremos reparação, nós queremos memória. Nós queremos que isso nunca mais venha a ocorrer. E por isso mesmo, que eu peço a todos que fiquem atentos a esse julgamento e que se manifestem nas suas redes sociais e que se manifestem nas ruas, e que é importante colocar, uma vez por todas, quem ainda está vivo na cadeia, porque tem alguns vivos ainda daquela época, como aqueles que se locupletam com essa gente, e como também tem que ser submetidas as suas famílias a condenação que a sociedade brasileira tem contra esses torturadores que não merecem a nossa mínima consideração e respeito. O Brasil só será livre, só será um país desenvolvido no momento em que souber julgar, não só julgar e prender, mas também fazer justiça contra aqueles que usurparam os direitos humanos nesse país, contra aqueles que que continuam mantendo as famílias sob tortura, as famílias desses companheiros sob tortura. Então, com isso, eu encerro o programa aqui hoje e homenageio a todos aqueles que usaram e que lutaram contra aquela ditadura feroz que se abateu contra o país. E contra todos os que continuam a lutar para que isso nunca mais volte a ocorrer. Se você gostou do programa A Política Nua e Crua de hoje, eu vou deixar para você algumas perguntas em relação aos temas que foram tratados para você refletir. Economia e garrota industrial. Crescer 0,6% em um ano não é estagnação, é morte lenta. O Banco Central está priorizando o combate à inflação ou está simplesmente transferindo a riqueza da produção para o sistema financeiro? É uma pergunta. Segunda pergunta. O governo fala em ciência como eixo do desenvolvimento, mas como convencer um mestre ou doutor a ficar no Brasil se a nossa indústria não tem oxigênio financeiro para contratá-lo? É uma segunda questão. A terceira questão. A reindustrialização é um projeto real de nação ou apenas um slogan bonito para tentar esconder que o Brasil se tornou um grande fazendão exportador de commodities?
Segundo bloco de questões que eu vou deixar para vocês. Infraestrutura e o paradoxo energético. Como explicar ao cidadão que paga a bandeira tarifária na conta de luz que o país está jogando fora o equivalente a uma Belo Monte em energia renovável? De quem é a conta dessa incompetência? Das distribuidoras ou do governo? O investimento do BNDES em baterias, 280 milhões, é um avanço tecnológico ou apenas um curativo em um setor que precisa de uma cirurgia estrutural na rede de transmissão? O desperdício da energia limpa é o maior símbolo do nosso atraso? Temos a tecnologia do futuro, mais uma gestão do século passado? Provavelmente sim. Depois da privatização da rede de energia, o que interessa é lucro e não olhar para o futuro. E nós precisamos trazer ela de volta para o controle estatal, porque bens e serviços estratégicos não podem ser e não devem ser privatizados. Pense nisso. No eixo memória e justiça, o peso da história que nós abordamos nesse programa, nós vamos perguntar o seguinte: então, punir agentes que ocultaram corpos é revanchismo ou é requisito mínimo para que as famílias brasileiras finalmente possam olhar para o futuro sem o peso dos crimes no passado? Sei que as Forças Armadas querem esconder esse crime, mas nós queremos. Não está na hora de passar a limpo definitivamente esse problema? Essa questão? Abrir esses arquivos, mostrar as informações, dar uma satisfação às famílias brasileiras e ao povo brasileiro sobre os atos que foram praticados em defesa de uma ditadura que tanto infelicitou esse país. A lei da anistia foi um pacto de silêncio ou um pacto de transição? O STF tem agora a chance de decidir. A ocultação de um cadáver é um crime político ou um crime comum que nunca prescreve? E por fim, olhando para o caso de Cuba e para o caso Master, citado no editorial, o Brasil tem soberania para traçar seu próprio caminho ou nossas reformas estruturais são sempre pautadas pelo medo do mercado externo? Essa é a pergunta. Então, com isso, nós encerramos definitivamente mais um programa A Política Nua e Crua. Aguardo vocês na próxima semana, no dia 14 de fevereiro. Nós faremos mais um programa de carnaval, hein? Vamos estar pulando e refletindo sobre que Brasil nós queremos. E como eu sempre disse, este ano é fundamental. Nós vamos discutir que Brasil nós queremos. Um abraço a todos.